Você já deve ter visto aqueles vídeos de VHS de FNAF. Eles se popularizaram bastante um tempo atrás, trazendo uma atmosfera única nunca antes explorada pela comunidade. Mas o que era para ser um simples vídeo de VHS acabou se tornando uma série macabra sobre FNAF nas backrooms. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a série The FNAF Rooms, uma série muito bem feita e também bizarra. O link do canal original no qual foram postados esses vídeos vai estar aí na descrição, caso vocês tenham interesse. Apesar dele não ter postado mais vídeos, eu acho legal dar uma força pro cara. Diferente da maioria dos vídeos de VHS de FNAF, onde normalmente você é o segurança noturno segurando uma câmera enquanto tenta sobreviver dentro do restaurante, nessa série a gente tem a perspectiva do Springtrap, enquanto ele, a Baby e a Ballora tentam sobreviver dentro das backrooms. Eu sei que pode parecer uma ideia meio boba até, mas a maneira como é desenvolvida a história faz com que você fique preso querendo saber o que vai acontecer. A série começa com os três vagando pelos corredores escuros, enquanto caçam humanos numa tentativa de saber mais informações do porquê eles estão ali, tendo muitas vezes momentos bem violentos durante isso. E aqui a gente tem o primeiro combate da série, onde o Springtrap fala pra Ballora deitar a Chica na porrada, que parece mais uma cena de anime do que qualquer outra coisa. Mas enfim, logo depois disso eles usam as peças que sobraram da Chica para tentar remontar o Fred. Só que logo após isso, Mangle aparece no meio da escuridão para tentar matar eles dois. Pelo que parece, tem vários animatronics aqui que não gostam do Springtrap, por razões bem óbvias. Uma coisa que vocês vão ver com frequência nessa série é o Springtrap dando ordens para Ballora desmontar os animatronics. Segundo ele, porque ele precisa de mais poder. Eu acredito que ele queira fazer isso com o objetivo de conseguir informações sobre como escapar daquele lugar, e também conseguir montar outros animatronics com as peças que eles conseguissem. Afinal, quanto mais animatronics fossem aliados dele, mais difícil seria dele ser derrotado. Enquanto eles estão planejando o que vão fazer, o Nightmare Fred aparece, do além, correndo atrás deles. Porém, a Baby aparece e dá um Kamehameha no coitado do Fred. Depois disso, a Baby pergunta o que aconteceu com o trabalho do pai, ou seja, do Springtrap. Mas ele responde que isso não é tão importante. O que importa é que o Fred provavelmente foi quebrado. Mas a Ballora dá uma informação interessante. O humano que eles estavam caçando antes deles serem atacados teria dito algo a respeito do William Afton, como se a culpa fosse dele de todo mundo estar preso naquele lugar. Que é uma teoria interessante, já que na Ultimate Custom Night, William Afton estaria preso numa espécie de inferno, onde todos os animatronics estariam tentando fazer ele sofrer por tudo que ele já fez. Porém, por algum motivo a Baby e a Ballora parecem não se importar com tudo que ele fez. Elas agem como se nada daquilo que a gente já viu na história do jogo tivesse acontecido, que é muito estranho. Logo após isso, o Springtrap muda de assunto e diz que nada disso importa por agora. O mais coerente a se fazer é procurar algum humano para tentar coletar mais informações sobre isso. Mas de repente, do meio da escuridão, aparece alguém. Sim, o Golden Fred. Uma coisa muito interessante que acontece é que ele se apodera da Baby e da Ballora se elas ficassem hipnotizadas, quisessem matar o Springtrap. Porém, de uma hora para outra o Golden Fred simplesmente some e eles continuam a caçada como se nada tivesse acontecido. Só que dessa vez o Nightmare Fred, que antes estava atacando eles, parece agora obedecer a Baby. Após isso eles encontram o Withered Bonnie, que parece estar num enorme sofrimento, e também fica repetindo a frase: "Senhor, você viu o meu rosto?", sugerindo que talvez o Springtrap é o responsável por toda aquela deformação. Mas o mais perturbador acontece depois disso, quando o Bonnie começa a gemer de dor, uma voz muito parecida com uma criança. Depois disso, ele tem um final horrível, quando ele é devorado pelo Nightmare Fred e o Nightmare Fox, no meio de uma batalha que estava acontecendo entre os dois. Passado isso, o Nightmare Fred começa a perseguir os três, mostrando que a Baby falhou ao tentar controlar os animatronics, já que eles se revoltaram contra ela. E a Ballora, que seria a mãe dela, começa a dar um esporro na Baby por ter fracassado nisso. E é aqui que a gente vê uma espécie de rivalidade entre a Baby e a Ballora. Porém, como sempre, o Springtrap não diz nada, prefere se abster. Mas a Baby sugere que ela, da qual não é identificada sua identidade, seria responsável por ele estar tão preso naquele lugar. E essa tal ela pode ser interpretada pela Ballora, mostrando que a Baby realmente não se dá bem com a mãe dela. E as duas parecem discordar sobre o porquê disso tudo, qual decisão elas devem tomar para tentar sair daquele lugar. Logo após isso aparece um humano na escuridão, e o Springtrap manda a Ballora ir atrás dele. Enquanto isso, a Baby sugere pro Springtrap que a Ballora estaria se aproveitando dele, sempre questionando os motivos tanto dela quanto dele.
sugerindo que a Ballora seria um obstáculo para que eles completassem objetivos deles. Mas o Springtrap diz que não concorda com isso, que conhece bem a sua esposa, mas Baby insiste em dizer que ele não sabe se ela é realmente sua esposa, não sabe se aquilo tudo é real ou não. Talvez possa ser alguma projeção daqueles corredores escuros. Springtrap então propõe que a Baby também possa não ser real, o que é um argumento válido, mas ela diz que pode provar sua lealdade, matando a Ballora. Olha que bagulho maluco, velho. E antes que o Springtrap pudesse responder a essa oferta, a Ballora aparece, um humano que ela tinha capturado. Então ela pede pro Springtrap desligar a câmera, que ela ia fazer algumas perguntas. Eu acredito que esse seja o ponto mais crucial dessa série. A maneira como os diálogos e os conflitos internos são interpretados por cada animatronic é o que justamente faz a série ter uma trama muito interessante, fazendo você ficar preso, querendo saber quem realmente está certo nessa história toda. Será que é a Baby? Será que é a Ballora? Será que é todo mundo? A gente vai saber disso mais pra frente. Após isso, eles começaram a interrogar aquele humano, tentando achar respostas e razões do porquê eles estão ali. E ele revela ser Jeremy Fitzgerald, protagonista de FNAF 2. E logo após isso ele reconhece William Afton, falando que ele é o responsável por todas aquelas almas estarem presas naquele lugar. Mas Ballora parece não estar bem convencida daquilo, falando que se ele continuasse com aquilo, um castigo severo ia ser aplicado. Após isso ele começa a dizer que não sabe mais de nada. Não sabe se aquilo realmente é real ou se ele está sonhando. De uma forma brutal, a Baby esmaga a cabeça dele com o pé, mostrando que enquanto a Ballora ainda tinha um senso de humanidade, a Baby já não ligava mais pra isso, sendo completamente antipática com as pessoas. Após isso, um monte de puppets começam a aparecer ao redor deles, como se fossem alucinações, e elas parecem sussurrar algo repetidamente, e não dá pra saber o que é. A Ballora até tenta atacar, mas elas parecem não ter uma matéria física, como se não fossem reais. Mas de repente, enquanto a Baby tenta acertar elas, uma delas parece receber o tapa, e após isso, algo bizarro acontece. A Puppet Hell se transforma na Night Marione, possuindo a Baby, fazendo ela falar frases indecifráveis. Numa tentativa desesperada, o Springtrap acende e apaga a lanterna. E como acontece no quarto jogo, a Puppet fica imobilizada por um momento. Porém, isso não vai durar muito tempo. Nesse momento, a Ballora e o Springtrap começam a discutir sobre o que eles podem fazer para desfazer o que tinha acontecido com a Baby. E o Springtrap, curiosamente, queria que eles acabassem com o sofrimento dela, se é que vocês me entendem. Mas a Ballora não concorda com isso. Diz que ela ainda é a sua filha, mas estranhamente ela parece meio diferente, repetindo algumas palavras, de uma forma que ela nunca tinha feito antes. Mas o Springtrap parece não se importar e abandonar a Baby naquela situação, como se ela tivesse se tornado inútil para eles tentarem escapar daquele lugar. A Baby começa a atacar a Ballora. De repente, prende o Springtrap. Uma hora para outra, após ele atravessar o teto, ele aparece numa espécie de redemoinho, como se ele estivesse sendo atormentado por várias almas. E ele fica nesse vai e vem. Pouco ele volta para a briga entre a Baby e a Ballora, pouco ele volta para esse tormento, mostrando a dualidade que existe entre esses dois conflitos. As almas que William Afton aprisionou e a sua família. Após isso, a Baby parece assumir o controle dos animatronics naquele lugar. Mas no meio da fuga, o Springtrap para tudo que está fazendo para falar sobre a luz que ele tinha visto no fundo daquele redemoinho, que ele acreditava ser a saída. E após isso, a gente tem provavelmente a cena mais bizarra da história das VHS de FNAF. Eu não vou nem tentar explicar, só vou tocar a cena para vocês. De alguma forma, mesmo após eles estarem todo quebrado, eles ainda estão vivos. E é aqui que a gente tem o último diálogo da série. Mesmo depois de tudo que aconteceu, Ballora ainda insiste em ir atrás da Baby, para tentar salvar ela. Mas obviamente o Springtrap não é a favor dessa ideia, e acha melhor eles só darem o pé dali mesmo. Depois disso, os dois escalam o teto, onde no redemoinho, que eu tinha comentado anteriormente, ou melhor dizendo, a espiral de almas, lá eles percebem que eles estão mais perto daquela luz do que eles imaginavam. Então eles começam a correr para tentar alcançar ela, que eles acreditavam ser a saída. No final de tudo, eles conseguem agarrar a Baby, puxando o rosto dela e fazendo ela virar Scrap Baby. Parece fazer com que ela volte ao normal, tomando de volta a sua consciência. E assim, eles conseguem encontrar finalmente a saída, passando os três pela porta, e assim, a série acaba. Realmente ficou muito bem feita essa série. E a maneira como foi desenvolvido os diálogos foi realmente incrível. Não sei se esse foi o final mais intrigante do mundo, mas no final aparece dizendo:
To Be Continued, o que propõe que talvez tenha uma segunda temporada dessa série. Mas e aí? O que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Comentários vão estar aí caso vocês queiram elaborar alguma teoria ou algo do tipo. Também eu vou estar deixando na descrição o link do canal original dessa série. Mas é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.